Olá pessoal, Gi Stradioto aqui, tudo bem? Eu tinha colocado no meu grupo do Facebook que eu ia estar live hoje e eu acabei esquecendo de compartilhar com a página também, não é? Então, aqui estou eu, sem avisar na página, mas a gente vai fazer o live e vai estar dividindo, dando um share, né? Também com o grupo. E eu vou fazer isso aqui agora, porque afinal de contas eu avisei no meu grupo que eu ia estar live hoje à tarde. E agora o meu mouse não está querendo funcionar. Peraí. Connection lost. Vamos lá, me ajuda. Share in a group. A internet, ela é muito boa e é uma ferramenta ótima para trabalho, mas quando ela resolve não funcionar, a gente não tem controle, né? Então vamos lá, dividir com o grupo, seguras e destemidas. Live now. Gente, eu não consigo fazer isso antes, tá? Em estar live em dois lugares diferentes. Então, eu preciso primeiro conectar a live para depois dividir com o grupo, tá? E é isso que eu tava fazendo agora. Então, agora eu estou live no grupo também. Olá, meninas, tudo bem? Antes de começar a live sobre os medos, tá? E como que os medos podem estar afetando a nossa vida, eu vou falar um pouquinho sobre o meu grupo, tá? Já que eu tava falando que eu tava dividindo com o grupo. A gente tem um grupo gratuito no Facebook que se chama Seguras e Destemidas, tá? Esse é um grupo totalmente gratuito, mas ele é só para mulheres, tá? Então, o que acontece é que esse grupo, ele vai te ajudar a ser mais independente, a ser mais segura, a ser mais autoconfiante, a não depender tanto da aprovação externa, da aprovação das pessoas, de nada que é externo, mas sim ter uma autoconfiança, uma segurança por si só, tá? Então, esse grupo tem esse objetivo em fazer isso, tá? Então, a gente tem um plano específico. Eu tive que ligar o ventilador aqui, porque tá super quente hoje. Oi, Márcio, tudo bem? Carita Silva, tudo bem? Então, eu não posso nem reclamar, né? Porque Londres, com um dia quente assim, é raro. E amanhã é pra estar mais quente ainda. Amanhã a previsão de 38 e 39. Essa cidade vai derreter. Então, eu tô super feliz que o calor finalmente resolveu aparecer, porque até então não tinha dado nenhum dia quente assim. E a gente tá aproveitando o verão enquanto ele dura, não é? Então eu tive que ligar o ventilador aqui. Espero que não fique barulhento. Se ficar barulhento, vocês me avisem. As casas aqui não têm ar-condicionado, a maioria delas. Todas elas têm aquecimento, mas ar-condicionado não tem. Então no verão a gente tem que contar com o ventilador mesmo, ok? Carla, tudo bem? Então vamos lá. Então a gente hoje vai estar abordando esse tema, tá? Que é tão importante, que é o medo, tá? E eu acho que, na verdade, a gente não reflete tanto quanto a gente deveria refletir, tá? Sobre essa questão, sobre os nossos medos e como que eles estão nos impedindo em fazer certas coisas, em seguir em frente, em fazer certas escolhas, não é? Para a nossa vida, ok? Então, eu vou começar contando uma historinha, tá? Que eu li há um tempo atrás e que dizia mais ou menos assim, ok? Certo tempo, tá? Um rei que sempre fazia os prisioneiros, mas não os matava, tá? E levavam eles para uma sala onde tinha um grupo de soldados, ok? Prontos para matar esses prisioneiros. E tinha uma porta com uma caveira gigante, com sangue, né? Uma porta terrível. Então, quando os prisioneiros entravam, eles olhavam para a porta, olhavam para
para os soldados prontos, né, para acabar com a vida deles, e olhavam para o rei, e o rei dizia: olha, vocês têm uma escolha, ou vocês morrem agora, né, a flechada, ou vocês escolhem ir por aquela porta. E todos eles escolhiam morrer a flechada ali, e nunca ninguém abriu a porta, tá? Certo tempo, passou um tempo, né, e terminou aquela guerra, tá? E aí um dos soldados, muito curioso, perguntou pro rei o que tinha depois daquela porta, tá? Que era uma porta assombrosa, assim. E aí o rei falou: atrás daquela porta tinha liberdade. Pode abrir a porta. E o soldado abriu a porta e realmente dava liberdade, né? Não tinha nada atrás da porta, eles poderiam sair livremente. Ok? Então, o medo, né? Porque a porta parecia tão assustadora, o medo fazia com que as pessoas escolhessem morrer ali, sabendo o que elas iam, como que elas iam morrer, o tanto que elas iam sofrer, do que se aventurar e escolher algo desconhecido que de repente poderia vir trazer mais sofrimento. Tá? Então essa é uma historinha só para ilustrar que às vezes na nossa vida a gente faz a mesma coisa, não é? Às vezes a gente fica fugindo de certas situações ou de certas escolhas porque a gente não sabe o que aquela escolha, o que aquela mudança vai trazer, não é? E acaba ficando estagnado, com medo, né, de abrir aquela porta que de repente vai nos levar à felicidade, né? Mas esse medo, né, Luzilene, tudo bem? Mas esse medo, ele vai fazer... Fernanda, tudo bem, Fernanda? A gente tem que marcar aquela live, Fernanda. Olha as minhas mensagens, por favor, quando você tiver um tempo, tá bom? Um beijo. Então, a gente precisa, não analisar um pouquinho sobre o medo, pensar um pouquinho e analisar o quanto que o medo está realmente nos limitando, não é? Nos prevenindo de fazer as coisas que a gente realmente quer fazer. Diná, tudo bem? Então, o medo é uma proteção natural, ele vem com a gente, né? Ele tá lá desde os primórdios, né? É uma mensagem evolutiva, né? Então, ele é um sistema de proteção natural que a gente tem e que, às vezes, acaba nos prevenindo de alcançar nossos objetivos, né? Porque a gente tem medo de falhar, porque a gente tem medo de errar, porque a gente tem medo de parecer ridículo, e isso acaba nos deixando estagnados, acaba nos deixando frustrados, né? Então, será que o medo, né, que você tem dentro de você, que é um instinto natural, mas que hoje em dia te previne de fazer as coisas, né? Será que ele está te distanciando das pessoas? Será que ele está prevenindo que você vai atrás das coisas que você quer, atrás dos seus objetivos, atrás dos seus sonhos? Será que está atrapalhando no campo do relacionamento, seja em termos de amizade, ou seja em termos de relacionamentos íntimos, né, românticos? Será que esse medo está bloqueando a sua criatividade? De repente você adoraria ser uma cantora, mas morre de medo de se expor, não é? A Tatiana está dizendo: eu só tenho medo em momentos de crises. Na verdade, eu imagino que, Tatiana, você está falando de ansiedade, né? O medo é a base da ansiedade, né? A ansiedade, ela pode ser sinônimo de medo. A diferença entre o medo e a ansiedade é que a ansiedade a gente não consegue dar um nome para aquele medo, tá? É o medo de que algo ruim vai acontecer, é o medo de que alguma coisa de desagradável aconteça no futuro, tá? Então, é importante lembrar numa crise de ansiedade, Tatiana, que você está segura, no presente você está seguro, tá? Esse teu medo é relacionado que algo aconteça no futuro, mas no presente você está bem, você está segura, então você não precisa se preocupar. Ansiedade e crise do pânico. Isso, a crise do pânico um estágio a mais, né? Um estágio mais agudo da ansiedade, não é? Então, e todos eles têm a base no medo, tá? A origem é o medo.
Ok? Então, o que acontece? O medo é aquilo que você consegue nomear. Então, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de altura, eu tenho medo, sei lá, tá? De andar à noite sozinha, tá? A gente consegue nomear. Agora, a ansiedade não, é o medo de algo que vai acontecer, mas você não sabe exatamente o que é, tá? E o que vai acontecer no futuro, nunca no presente, tá? Mas você sente a reação no presente, tá? E isso é a próxima coisa que a gente iria falar, tá? Porque o que acontece o medo, ele vem como, tá? Ele vem porque um dispositivo no nosso cérebro, tá? Entende que você tá em perigo, tá? Vamos pensar um pouquinho em termos evolutivos, tá? O que acontecia antigamente, tá? Você não tinha uma casa, você não tinha algo que te protegesse, você estava andando na mata e se você ouvisse um barulho num arbusto, você tinha que estar alerta porque aquele barulho poderia vir de um animal selvagem que ia dar um bote e te comer viva, tá? Eu sei que é um pouco, hoje em dia a gente até ri, mas antigamente era a realidade, não é? E essa proteção natural, né, que tá na gente, é inato, o sistema é o mesmo daquela época e de agora, tá? Então, quando a gente pensa que a gente tá em perigo, tá? E aí vem o medo, tá? Mesmo nas crises de ansiedade, se você pensa que algo de ruim vai acontecer, o que acontece no cérebro? Há um clique, tá? E aí certos químicos são disparados no seu organismo e o teu corpo entende que você está em perigo. E é por isso que o coração acelera, tá? Ou você paralisa, ok? O que acontece quando a gente tá numa crise numa crise de ansiedade ou numa crise de pânico ou quando a gente tá com muito medo? Acontece 3 dispositivos, tá? E isso pode variar de pessoa para pessoa e de situação para situação, tá? Então, você luta, tá? Então, imagina, você tá andando na floresta e um tigre vem na sua direção. Ou você tenta lutar e sobreviver, ou você paralisa, ou você tenta correr, tá? E o nosso corpo funciona da mesma maneira, com medos que são criados pela nossa mente, ok? Então, por exemplo, se você tem o medo de falar em público, esses mesmos 3 sistemas vão estar em alerta, tá? O perigo vai estar em alerta e esses 3 sistemas vão vir à tona, ok? Então, ou você luta, ou você foge, ou você paralisa, ok? Geralmente, eu paraliso ou eu luto. Tá? Geralmente, quando é algo comigo ou com as minhas crianças, eu tenho a tendência de paralisar. E eu já ajo totalmente diferente quando a situação é perigo de uma outra pessoa. Geralmente eu luto, ok? Mas vai depender, como eu falei, de pessoa para pessoa e de situação para situação, igual eu comentei agora mesmo, né? Então, é importante lembrar disso, que isso é algo físico, tá? E a parte do cérebro que é responsável pela parte do medo se chama amígdala. Eu não sei se é assim é a pronúncia correta em português, tá? Mas eu acredito que sim, tá? Então se escreve amígdala, tá? Mas em inglês a gente fala amígdala, então deve ser mais ou menos a mesma pronúncia, ok? Então é essa parte do cérebro que controla o medo, que controla as emoções, e tem estudos sobre isso, né? Tinha uma senhora que ela não sentia medo nenhum, né? E isso foi causado porque na juventude ela teve uma doença rara no cérebro que afetou essa parte do cérebro da amígdala, né? E aí eles conseguiram comprovar que essa é a parte do medo, principalmente do medo externo, tá? Mas então é essa parte do cérebro que tá regulando o nosso medo, ok? Então, a nossa ansiedade vem do medo, né? De que algo negativo possa acontecer no futuro e o corpo, então, dispara certos químicos. Notem que isso começa com o pensamento, tá? Você pensa que algo negativo pode acontecer. Talvez esse pensamento é tão rápido que você nem perceba, tá? Talvez ele tá ligado com alguma crença, né, sua que você nem perceba, mas existe um pensamento, tá? Que originou, então,
esse clique, né, essa trigger, como a gente fala em inglês, para que certos químicos no cérebro sejam liberados, tá? Então, primeiro é o pensamento e depois é a emoção. Então, houve um pensamento, tá? Que algo de errado pode acontecer, aí dispara certos químicos no nosso cérebro, o corpo entra num estado de alerta, tá? E aí você começa a sentir todas as sensações físicas do medo, tá? Palpitação, de repente a mão soa, tá? Depende de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que experimentam pontadas no coração, outras experimentam dores na barriga, tá? A respiração geralmente fica curta, tá? Imagine só, se você tá correndo de um bicho, tá? Na mata, como é que vai estar a sua respiração? Ofegante. É a mesma coisa. Então, o corpo tá mimicking, está imitando, tá? Como você iria se comportar fisiologicamente numa situação de perigo iminente, ok? Então, é por isso, não é? Que o medo realmente nos previne a fazer certas coisas. Não é porque a gente considera essas ameaças, né, como algo realmente fatal, tá? É assim que o nosso corpo vê isso, tá? O nosso cérebro, melhor falando, né? Porque é o cérebro que está liberando esses químicos todos. Oi, Lucilene. Luzilene, né? Desculpa. Eu, neste processo, sentia muita dor no peito. Parecia que ia infartar. É isso mesmo, tá? E é interessante, tá? E eu sou fascinada por essa parte. É que se você está dormindo e você tem um sonho que você tá em perigo ou que alguém vai te pegar e você tá correndo, tá? Como é que você acorda desse sonho, desse pesadelo, tá? Você acorda, tá? Com a respiração curta e rápida. Tá? Por quê? Porque o corpo não reconhece que o perigo não é verdadeiro, tá? Então, isso é o mesmo sistema que acontece quando você tá acordado e você pensa que algo de mal vai acontecer, que você se preocupa com o futuro, tá? Que algo de ruim possa acontecer no futuro. É o mesmo sistema. Então, o corpo não identifica quando é realidade e quando não é realidade, quando o perigo realmente é iminente e quando o perigo foi criado pela nossa mente. Tá? E a gente pode até falar que é uma fantasia mental, porque a gente não tem base nenhuma de que vai acontecer ou não, tá? Então, é muito interessante, porque isso a gente pode usar para o nosso benefício, tá? Em termos de cocriar a nossa vida, tá? De ser co-criadores da nossa vida. A gente pode usar daydreaming, por exemplo. O corpo não sabe se aquilo é real ou não e vai liberar todos os químicos. Então, da mesma forma que ele libera todos os químicos quando uma situação é negativa, que é de perigo, ele vai liberar todos os químicos se você imaginar, se você pensar numa situação boa, tá? Numa situação feliz. Então, você pode fazer com que a sua saúde melhore usando apenas essa técnica de daydreaming, tá? O que é o daydreaming? É sonhar acordado. Ou você lembrar de alguma coisa boa que aconteceu, momentos alegres que você passou, o corpo vai responder da mesma maneira. Não é incrível? É incrível, eu sou apaixonada por essa parte. Lia, eu sinto muito medo. É horrível. Sim, é horrível, tá? O medo, ele realmente... ele nos deixa paralisados, tá? A gente não consegue funcionar quando o medo tá muito grande. Por quê? Ele nos intoxica, tá? A gente acaba sendo intoxicado por esse medo. Por que a gente é intoxicado por esse medo? Porque cada vez que a gente pensa, o nosso cérebro obedece. Tá? Então é importante lembrar dessa dualidade do cérebro e da mente, porque a mente não é o cérebro e o cérebro não é a mente. O cérebro, por muito tempo, os cientistas defendiam essa tese, né, de que era uma coisa só, mas não, hoje a gente já sabe que não é. Tá? Então, o cérebro é só uma massa um pedaço de carne, uma massa de carne ali, ele não pensa por si só, tá? Quem pensa é a mente. Ok? E aí a gente pode entrar numa discussão filosófica do que seria a mente, né? Muitos chamam de alma, outros chamam de espíritos. A terminologia
sinceramente não importa, tá? O que importa é que existe um eu pensante, tá? Atrás do cérebro. Então esse é o primeiro impulso, é o pensamento, tá? E depois do pensamento, então o cérebro obedece esse impulso do pensamento e libera os químicos necessários, tá? Eu só consigo ver a metade do teu comentário, Lia, deixa eu ver. Tá. Lucilene, desculpa, não a Lia. Deixa eu ver aqui no computador, porque no telefone fica restrito para mim as mensagens. Quando eu sentia este trauma, você comia muito, né? E você chegou a ficar obesa. Luto todos os dias contra esse medo. Sim, e é interessante comer porque é uma das técnicas que geralmente os terapeutas indicam, né? Quando você tá numa crise de pânico ou de ansiedade, que você coloque algo na boca para mastigar ou uns chicletes. Por quê? Tá? Se você tá correndo de uma fera no meio da mata, tá? Você não vai parar para comer, tá? Então, o que acontece? Se você coloca uns chicletes na boca, ou você para fazer um lanchinho, tá? No meio da crise de ansiedade, o corpo entende, opa, se ela tá parando para comer, é porque eu não tô em perigo, então eu posso baixar a guarda, tá? Então, é uma técnica que pode ser usada. Então, essa vontade de comer é a sua mente, provavelmente, tentando fazer com que aqueles químicos todos que estão liberados pelo corpo, são liberados pelo cérebro, diminuem e não se tornem tão tóxicos, tá? Essa é a maneira que eu vejo, pelo menos. Ok? Eu não sei se você tomava remédio, mas a maioria dos remédios, né, nesse sentido, eles aumentam muito o apetite, né? Então, pode ser que se você usava remédio, pode ser que tá relacionado com isso também, tá? Ok. A Lia diz que toma remédios fortes. A ansiedade, tá? Ao contrário do que a maioria dos médicos falam, ela tem cura sim, tá? E por que a maioria dos médicos falam que a ansiedade não tem cura? E isso é um tabu, tá? Que eu sempre bato na tecla, porque, na verdade, os médicos, eles são treinados para prescrever remédios, tá? E dentro da indústria farmacêutica, realmente não existe um remédio que cure a ansiedade, tá? Então, se você depender só dos remédios para trabalhar em ansiedade, você vai ficar escrava dos remédios pro resto da vida, né? Mas a ansiedade tem cura sim, tá? A psicoterapia, principalmente, tá? Aí a questão da informação é que conta, tá? Há linhas da psicologia que não trabalham com tanta eficácia a ansiedade e a depressão, por exemplo, tá? Mas há linhas que sim, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha especialização em terapia cognitiva comportamental, TCC, tá? E o TCC é excelente para curar depressão e ansiedade, tá? Então, existe certas linhas, né, de psicoterapia que trabalham muito bem essa questão e que curam sim, tá? Eu tenho vários exemplos, tá, de vários clientes que eu já trabalhei que se curaram da ansiedade, se curaram da crise de pânico, ok? Então, conheço vários exemplos nesse sentido, então eu posso falar e afirmar com toda certeza que a ansiedade tem cura sim. Agora, se você só ficar dependendo do remédio, aí é muito provável que é um pouco mais difícil de sair dessa, tá? Existem outras terapias holísticas que trabalham muito bem também com ansiedade, tá? Já que vamos focar aqui na ansiedade, porque a gente tá falando do medo, e como eu já falei, né, a origem da ansiedade é o medo. Tá? Então, por exemplo, os florais, a gente teve uma live, né, improvisada, né, semana passada, que eu toquei um pouquinho nesse assunto, tá? Então, os florais também fazem um trabalho excelente. Se você junta a psicoterapia com os florais, o caminho para a cura é muito mais rápido, tá? Então, existe sim ferramentas que podem estar trabalhando o medo, que podem estar trazendo essa cura e num período muito mais rápido do que a maioria das pessoas acham que pode acontecer, ok? A Lia diz que eu perco o apetite e sinto muita fraqueza.
Dependendo do remédio que você toma, ele vai ter efeitos colaterais diferentes. Dependendo do teu organismo também, reage de maneira diferente. Nem todo mundo vai reagir igual, né? Ameaças constantes. Vamos falar então das ameaças constantes, tá? Então, existe alguns medos que são percebidos, tá? Que são ameaças que a gente vem sentindo diariamente, tá? Por exemplo, se você mora numa casa, tá? Onde as pessoas não te aceitam do jeito que você é, tá? Isso pode ser em família ou não, tá? Se você se sente envergonhado por alguma coisa, tá? De repente a tua aparência física, o nariz, o dente, e você tem vergonha daquilo, ou algum defeito físico, ou até você acha que a maneira que você se expressa não é legal, alguma coisa que você se sente envergonhado, tá? Se você é constantemente ridicularizado, isso acontece muito, principalmente aqui no Reino Unido, né? Porque a gente acaba tendo uma diversidade muito grande de acentos, de sotaques, né? Sotaques em português, tá? Então você pode ser ridicularizado por isso, por um certo grupo, tá? Se você se sente rejeitado por alguém ou por um grupo de pessoas também, são percebidos como uma ameaça constante, tá? E isso cai no medo e vai acionar aquelas três coisinhas que a gente falou agora há pouco, aquelas respostas, tá? Com relação ao medo, que é luta, fuga ou paralisia, tá? Existe também ameaças psicológicas, tá? Que são ameaças estressantes. E geralmente essas ameaças, elas não são por um longo período, mas o período que elas duram parece muito grande, tá? E isso se enquadra, por exemplo, fases onde você está numa faculdade, tá? E você tem entrega de trabalho, ou você tem prova, ou de repente no trabalho, entregas de projetos, ou filas no trânsito, né? Tráficos, principalmente quem está trabalhando como motorista, né? Desentendimentos no trabalho, de repente onde você trabalha, uma pessoa que não vai com a tua cara, tá? E você aí se sente mal, ou um grupo de pessoas, tá? De repente a política do trabalho é diferente das tuas morais, da tua moral, da tua conduta moral, e você não sente bem, de repente vendo que existe certas coisas que você não aprova, tá? E eu já trabalhei numa empresa assim, então eu sei como é desconfortável, tá? Você vê que tem coisas sendo feitas por debaixo do pano e você realmente não concorda com aquilo, tá? Então o meu conselho pessoal, porque eu já passei por isso, sai da empresa, procura outro trabalho, tá? Ou você pode também, de repente, tá? Se sentir ameaçado porque você está sendo solicitado a fazer coisas que você não quer fazer, tá? Ou você está sendo solicitado a fazer algo que você não pode fazer, que está além das suas capacidades, tá? Ou você tem que fazer hora extra e você realmente não tá feliz em fazer hora extra, tá? De repente você tem filho para cuidar, tem a casa para cuidar, tinha compromisso e você tá sendo tem muita pressão porque você precisa fazer hora extra, porque de repente tem poucos funcionários no trabalho e você se sente pressionado a ajudar, tá? Exames médicos, mudanças indesejadas, tá? Tudo isso coloca pra gente, coloca uma pressão e cai como se fosse uma ameaça constante, e isso então vai clicar aquele nosso botão de perigo, tá? E o perigo, quando ele é clicado no nosso cérebro, o botãozinho do perigo, o nosso corpo responde como se fosse um perigo iminente, como se uma fera viesse e fosse tirar a nossa vida, ok? Então, essa é a diferença e essa é a base, né, dos medos, ok? Então, a gente tem essa proteção natural, tá? Que vem lá dos primórdios, ok? Vem com a gente esse sistema e ele é o mesmo, tá? Então, a minha mensagem, o que eu queria deixar aqui como mensagem hoje com relação aos medos
é que o medo, e na verdade, ele só tá tentando te proteger, ok? E quando você vê isso por esse prisma, tá? Com esses óculos, você começa a desenvolver um relacionamento diferente com os medos. Por quê? O que acontece? Quando você dá força aos medos, eles vão ficando mais tóxicos, tá? E aí eles acabam te dominando, tá? E é por isso que você, de repente, se sente sem forças para lutar mais, ok? A Lia tá dizendo que toma remédios fortes dos 18, está com 60, desde os 18 ele já está com 63. Então, Lia, igual eu falei, existe realmente, tá, cura para ansiedade. A gente pode trabalhar o medo muito facilmente com psicoterapia, mudando certos caminhos neuronais, tá? Então, é um trabalho de reconexão neuronal que a gente faz com a terapia cognitiva comportamental. Ela vai trabalhar os pensamentos, ela vai trabalhar certas crenças que estão enraizadas, tá, dentro do seu inconsciente, e que você realmente não se dá conta, tá? O nosso consciente, levando em consideração alguns estudos aí, né? Alguns teoristas, não sei se é assim que fala em português, apenas 10%, tá? Desse conteúdo mental, desse sopão de emoção, tá? Apenas 10% é consciente, 90% tá inconsciente, ok? Então, a gente pode sim estar trabalhando isso, tá? É um trabalho profundo, mas um trabalho lindo e que vale realmente a pena, porque é um trabalho de autoconhecimento. É uma jornada que você embarca numa viagem linda de autotransformação, de luz, onde você vai se iluminar de dentro para fora, e você vai deixar essa luzinha que estava ali apagadinha, tá? Ganhar força, e você vai se iluminando, e essa luz vai crescendo, e você vai se libertando desses medos todos e criando uma confiança, tendo uma segurança maior, cada vez maior em você mesmo. Tá? Então, é muito fácil de ser trabalhado, pode ser trabalhado, ok? É super simples, as técnicas são simples, porém não quer dizer que não sejam trabalhosas, tá? As técnicas são simples, mas mas são trabalhosas, ok? Então, o que eu tô falando aqui é que não existe uma receita mágica. Acho que esse é o recado que eu quero dar. Não existe uma receita mágica. Seria muito bom, eu adoraria que tivesse um remédio que a gente pudesse colocar na boca e os nossos problemas desaparecessem. Mas não é assim que funciona, ok? O trabalho tem que ser um pouco mais profundo para que a gente veja resultados positivos. Os remédios, eles vão ajudam até a página 5. Tá? Até a página 5, mas eles não vão curar, ok? Isso eu posso afirmar com certeza. O remédio não cura, ok? Ele vai mascarar apenas os sintomas, eles não vão curar, ok? Luzineide, eu espero que eu esteja pronunciando o seu nome correto, tá? Desculpa se não estiver. Obrigada, querida, pela ajuda que tem dado a todas aqui no grupo. Ó, que linda! É um trabalho que eu faço com muita alegria, tá? É um trabalho que eu faço com muita alegria e eu realmente espero, né, que quando a gente dê certas dicas, que vocês realmente incluam nisso no dia a dia, porque vale a pena. As pessoas que o fazem sempre nos dão feedback super positivos com relação a isso, não é? Então, é muito importante acompanhar os exercícios, porque eles não estão ali à toa. Eles têm um motivo por trás, ok? A Maria tá dizendo, 2 informações valiosas. Obrigada pelo feedback, Maria. Então é isso, gente. Era essa mensagem que eu queria dar, tá? O medo, ele vai ficando tóxico se você der forças para ele. Mas se você começar a desenvolver um relacionamento diferente com o medo, tá? Ele vai perdendo as forças. E agora eu vou dar o segredinho, vamos dizer assim, tá? Da receita de como você pode encarar esses medos de frente, tá? Eu não lembro qual foi o título que eu coloquei aqui na live. Como você já parou para pensar como o medo pode estar afetando a sua vida? Então, tá? Então, a receitinha mágica, tá? Para que o medo não afete tanto a sua vida é a seguinte, tá? Enfrente os seus medos.
Simples assim, tá? Enfrente os medos. Quando você enfrenta os seus medos, eles vão perdendo a força. E quando eles perdem a força, eles deixam de ser tóxicos, tá? Então, se você enfrenta os seus medos, eles vão parar de clicar certos botões no cérebro que estão fazendo com que certos químicos sejam liberados e intoxicando todo o seu corpo. E aí cria um círculo vicioso, né? E fica um pouco mais difícil de sair dele. Então, é importante que a gente encare os nossos medos, tá? Que a gente descubra e reflita o que realmente está nos perturbando, tá? E que a gente faça uma reflexão profunda, tá? Sobre o que você tem medo, o que é que realmente está te deixando apavorada, que você está que está te impedindo de seguir em frente, fazer alguma coisa que você quer, tá? Seguir atrás dos seus sonhos. Então, o que é que realmente que é tão apavorante assim que você não pode dar um passo à frente, ok? Então, faça essa reflexão, se pergunte o que eu tenho medo, e a hora que vier a resposta, você pergunta por que você tem medo daquilo, e aí você pergunta de novo por que você tem medo daquilo, até que chega um ponto que você não consegue mais responder a pergunta, então você chegou ao ponto X, e você achou a origem do seu medo. Uma vez que você sabe a origem do seu medo, fica muito mais fácil trabalhar, ok? Então, se de repente você tem medo de falar em público, e você vai se questionando e refletindo, e você chega à conclusão que a origem do medo vem porque você tem medo de se parecer ridícula, então você se pergunta, mas se eu me parecer ridícula, o que de mal vai me acontecer com isso, tá? De repente vai me desmotivar para falar em público de novo, ok, mas ao mesmo tempo, quanto mais eu falar em público, mais prática eu vou ter, não é? Então aí você vai desafiando certos pensamentos que de repente eles estão errados. Como que você sabe que você vai passar ridículo se você não tentou? Não é? Mas de repente lá no passado eu tive uma experiência que foi terrível. Ok, mas quantos anos faz isso? Isso foi no passado. Será que você é a mesma pessoa hoje? Provavelmente não. Nem as nossas células não são as mesmas do que 5 anos atrás. Tá? Até o nosso corpo é novo. Até o nosso corpo se renova. A nossa mente também. Né? Então a gente está evoluindo, caminhando, às vezes parece que a gente está estagnado, mas todo dia a gente aprende algo novo, todo dia é uma experiência diferente, toda semana a vida nos traz desafios e a gente vai crescendo com eles. Então é importante lembrar que mesmo que um episódio tenha acontecido no passado, não quer dizer que ele vai se repetir no futuro. A gente tem que parar de ficar olhando para o retrovisor e olhar para frente, não é? Desafiar certos pensamentos que estão nos limitando. Ok? Então, era essa a minha mensagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários, tá? Que a gente, de repente, prepara um próximo live com o tema, ok? Na medida do possível, eu vou responder todos os comentários. Um abração para todo mundo. Gi Stradioto aqui e te vejo online. Boa tarde. Tchau, tchau.